5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Fala, moçada! Saudações ao canal, ao novíssimo canal do Tio Pepe. Lendo Provérbios e vendo alguns vídeos na internet de pessoas falando sobre temas que estão dentro da Bíblia, interpretando isso, eu fui tomado por uma inspiração em iniciar esse canal e começar a compartilhar as coisas que eu conheço. Uma motivação forte porque eu vejo alguns bons jovens cheios de uma certa boa inspiração. Pessoas que se sentem desafiadas a compartilhar o que elas conhecem, mas a juventude e a falta de algum estudo direcionado sobre a palavra acaba enganando eles e eles acabam utilizando alguns textos de uma forma não tão aplicável quanto seria se eles conhecessem o contexto, se eles conhecessem tudo que está ao redor daquela palavra, daquele trecho bíblico, daquela história, né? Do que o autor estava sendo inspirado a contar que Deus estava fazendo naquele momento. Então, diante disso, eu me autodesafiei e pensei, por que não começar o canal do Tio Pepe? Hoje falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um dos livros mais citados da Bíblia. Ele é um livro de ditos cortantes. O que são ditos cortantes? São aqueles textos diretos dos mais velhos passarem conhecimento para os mais jovens. Os tópicos de Provérbios, eles abrangem todos aqueles temas que os mais idosos queriam que os mais jovens soubessem. Então você vai encontrar no livro assuntos como dinheiro, casamento, sexo, criação de filhos, e se você procurar bem, você vai encontrar até regras de etiqueta. E no vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre Provérbios capítulo 1, o primeiro capítulo do livro. Esse primeiro capítulo do livro, ele mesmo já se refere ao que ele veio fazer, e ele tem uma segunda parte que eu acho incrível para os jovens, para aqueles que estão iniciando sua vida como um adulto, ou como eles se percebem como um adulto. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Provérbios. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, nessa primeira parte você já entendeu, é bem fácil de você absorver, que o livro de Provérbios, que contém a sabedoria, vai te ajudar a você ter entendimento, fazer o que é justo, direito e correto, vai te dar prudência para quem não manja das paradas, e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha que riqueza. Veja quanta coisa que esse livro já promete para você. Um livro simples. Tá? E ele fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, eu acredito que se você tem um interesse sobre a Bíblia, você, quem sabe, tem um interesse de conhecer a Deus. E você temer Ele, a Bíblia nos ensina, o livro de sabedorias nos ensina, que esse é o princípio do conhecimento.
E com conhecimento, meu amigo, com conhecimento aplicado, você vai se dar bem na vida. Você vai alcançar aquilo que você tem que alcançar. Então eu sei que tem muitos jovens que já não sabem o que querem. Eu já posso dizer para você que não sabe o que você quer. Queira ter o conhecimento que está no livro de Provérbios. É um primeiro passo animal para a sua vida. Se você hoje não tem ideia de qual livro eu devo ler da Bíblia, ou você acha a Bíblia um livro difícil, comece por Provérbios. Você vai ver que é uma linguagem bem simples e que ela vai direto ao ponto para você. Agora vamos para a parte que eu achei bem bacana e que eu acho que se aplica bastante aos jovens. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Tá bom, isso não é comum, né? Mas vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Bem simples, né? Isso é bem simples. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as árvores o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. É claro que nessa parte ali, o autor está falando de você fazer mal contra a vida do outro, mas se você quiser aplicar para a sua vida, você pode pensar em todos aqueles caminhos em que você vai prejudicar o outro em função de ter algum benefício. Seja se juntando naquela roda para tirar onda, trollar na internet. Você conhece bem quais são os seus pares atuais que representam essa maldade. Que naquele tempo, a maldade chegava para você matar uma pessoa. Não que isso não aconteça hoje em dia. Mas isso aqui, ele se aplica muito bem até com quem você se envolve e como você começa a se comportar. E às vezes isso é motivado por uma ganância, por você querer ser alguém que você não é ou ter coisas que você não deveria ter. E daí que eu acho que vem a parte chave desse livro, desse capítulo. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, na esquina das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha só o que a sabedoria está falando para você. Ela grita para aqueles que são inexperientes e fala: ei, moçada, você vai ficar contente com a tua inexperiência? Você que zomba, até quando que você vai desprezar o conhecimento? Até quando você vai ter prazer na zombaria? E daí ela promete para essas pessoas: se você acatar a minha repreensão, a minha correção, eu vou te dar um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Agora, aqui é uma coisa bem interessante. A sabedoria na Bíblia, aqui é como se Jesus estivesse falando isso para você. Então ele fala:
que se você acatar a repreensão dele, ele vai te dar do espírito dele, que é um espírito de sabedoria, e que você vai entender os pensamentos dele, que você vai ter os pensamentos dele. Então é um convite animal, é um convite muito bom para você, jovem. Acate a minha repreensão, que você vai ter o meu espírito e vai entender e vai ter a minha mente. E como todo bom pai, como toda boa mãe, como toda boa pessoa que preza por alguém e está dando um conselho para essa pessoa, ele dá o conselho, mas ele já se adianta e fala: meu filho, se você não fizer isso, isso e isso e isso vai acontecer com você. Ele não está te amaldiçoando, quem está te dando esse conselho. Ele já está predizendo para você os males que você vai incorrer se você continuar nesse caminho. Então a gente vê isso aqui, ó, no livro, na continuação. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, o meu ensino, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que teme se abater sobre você. Quando aquilo que teme abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não vou responder. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Parece ser bem radical essa parte, né? Mas não é. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente tem tempo para tudo. Mas é verdade, a gente acha que a gente tem tempo para tudo. E a gente tem uma percepção de que os mais velhos, eles não sabem do que vocês estão vivendo. Eles não sabem a respeito das dúvidas que vocês têm. Eles não te entendem. Mas não é assim. Na verdade, eles te entendem. Na verdade, o Criador, ele te entende. E tanto ele te entende quanto ele te ama, que ele vem e te chama para ele pôr dele mesmo dentro de você. E ele quer que você tenha a mente dele, para que você possa passar pela vida, pelas coisas que virão, e você possa, no fim, alcançar o propósito da tua vida. E ele aqui já avisa, e olha, não tá no gibi. Quantas pessoas eu conheço que fazem pouco caso da advertência, não buscam conhecer a palavra, o livro, né? O que Jesus veio trazer para eles, e no fim eles comem do fruto da sua própria conduta. E eles, no fim, se fartam de suas próprias maquinações. Então, jovem, o canal do Tio Pepe, o Tio Pepe, eu fortemente te recomendo, se envolva com o livro de Provérbios. Tente entender a mente dos homens mais sábios e de por que eles estão te aconselhando. Tudo isso vai gerar coisas muito boas na sua vida. É isso que o Tio Pepe quer falar hoje para você, no primeiro vídeo. E a gente se vê na próxima. Hasta luego! Se você curtiu a mensagem, se inscreva no canal e passe para um coleguinha, um amiguinho seu, que também vai entrar nessa caminhada de sabedoria. Abraço do Tio Pepe. Falou!